Vou aumentar a tela aqui. Pronto, boa noite a todos, né? Mais uma aula com a participação de vocês, né? Senão não tem jeito, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui. Instalação elétrica, né? Já gostam de tomar choque? Qualquer uma. Que perguntas, que dúvidas, né? E você sabe que no mundo, né? Eletricista, todo mundo mexe em casa, abre o quadro, mexe no disjuntor. Eu gostaria de anotar algumas perguntas que vocês têm sobre instalação elétrica, sobre eletricidade, né? A gente vai analisando o que vocês têm de pergunta. Estão me ouvindo? Estão quietinhos? Sim. Sim. Eu não quero todo mundo falando, hein? Não quero só eu falando, não. Que dúvida vocês têm sobre instalações elétricas, pessoal? Dúvidas, aquelas dúvidas básicas, assim, né? Ah, professor, é 110 ou 127? Né? É o quê, né? Não tem a pessoa, você não viu falar, uns falam 120, né? 110, né? Uns falam 110, outros, o que é isso? Né? Qual que é engenheiro? O que engenheiro tem que saber? Né? Tem que saber. Esse é o diferencial, né? O engenheiro tem que ter esse conhecimento, né? Hein, pessoal? Uma das dúvidas seria essa, né? O que vocês acham? É 110? É 110? Quem já ouviu falar? Ou vocês nunca ouviu falar que a pessoa fala, não, aqui a tomada é 110. Hã? Nunca ouviram? Já sim, isso aí é o mais comum, né? É o mais comum, né? Que as pessoas sempre perguntam, né? E vocês acham o quê? O correto é 127. Pela norma. Pela norma. É. Então, essa dúvida não pode ter mais, entendeu? Certo? Essa dúvida não pode haver mais. Então, devagar, o que é o DR? Sabe aquelas coisas assim? Né? Nós aqui, engenheiro civil, vocês vão conduzir uma obra, tocar uma obra. Ah, recebe, por exemplo, vão gerenciar a obra. Vocês recebem, por exemplo, projeto de elétrica, vocês têm que olhar lá e saber. Vocês têm que conferir o número de, né? Não pode deixar na mão do eletricista, vocês têm que dar uma conferida, dar uma checada, né? No projeto para ver se está tudo em ordem, está tudo certo, né? Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Está muito baixo aqui. Está muito... O que será que está acontecendo? Fala, Marcos. É o Marcos falando? Isso, eu tenho uma dúvida sobre a fase delta. Tem uma fase que ela é fase única de 220 volts, não é isso? Eu tenho essa dúvida, como que ela funciona, como que ela é. Então, não é. Aí tem o 220, né? Entrada pode ser bifásica, trifásica, monofásica, né? Aí nós vamos entender tudo isso daí também, né? Vamos ver aqui. Então, só essa questão aí, deixa eu pegar aqui uma... Vamos lá. Vamos... Essa questão aqui... Eu vou abrir esse outro programa aqui, ó. Ah, não, vou abrir esse... Aqui, eu abri esse programinha novo aqui, que é um outro aqui, ó. Essa questão do 220 aí, a gente vai ver também, logo ainda hoje pode ver. Mas o que acontece, pessoal? Então, eu vou falar. Na verdade, eu também aprendi isso, né? Um dia eu aprendi, né? Mas essa questão é o seguinte, né? Mas, na verdade, eu aprendi com uma pessoa que sabe muito de dentro da concessionária, né?
Então, no Brasil inteiro, pessoal, é 127 volts. Né? Cadê? Deixa eu diminuir. Né? No Brasil inteiro, certo? Em São Paulo, na Enel, ainda hoje existem algumas regiões que é 110. Só em São Paulo, em algumas pouquíssimas regiões, né? Que é 110 volts. Tudo é função do quê? De como a concessionária te fornece a energia elétrica, né? Que é o fechamento que ela tem do transformador que você vê lá no poste, né? Você vê no poste não tem um transformador, pessoal, de vez, né? Eu já posso entrar nesses detalhes também, né? Mas eu estou partindo que vocês já sabem, que tem os cabos, né, da concessionária, tem um transformador, né? Ele recebe a média tensão vem em 13,8, né, volts, né? Isso é a média tensão, né? Isso não é alta, tem outra coisa. Eu estou tentando tirar os vícios que existem no mercado, tentando, né? Porque é uma área extensa, né? Outra pessoa fala sempre que o que está na rua é alta tensão. Não é. O que está na rua, né? Nem ia falar nisso agora, é média tensão. É a média tensão que a gente recebe, né? Esses cabos que você vê, é média tensão lá, né? Então, a alta tensão é acima de 36,2 volts, quilovolts, né? 36.200 quilovolts. Então, o 13,8 quilovolts é média tensão ainda. Então, nós recebemos em média tensão. Daí passa por um transformador, né? Que a gente vê no poste lá, né? Chega os 3 cabos aqui e saem 4 cabos, né? Vem fase, se for o caso, né? Tá? Um exemplo, fase e um neutro, né? Então, é assim. Então, aqui são 3 fases que vêm em média tensão, olha, eu já ia falar alta também. Em média tensão, e saem os 4 aqui. Então, dependendo desse fechamento aqui, ó, se ele for um fechamento triângulo, né? Desse fechamento aqui das bobinas, né? Agora, depois a gente pode entrar nessas questões e mostrar até um transformador, né? Se for um fechamento em triângulo, né, das bobinas, que seria algo assim, ó, né? Muitos já viram, acho que provavelmente o Jorge é técnico eletrônica, eletricidade, né, o Jorge? E Fabiano? Tá conseguindo ouvir agora aí o microfone? Tá, agora ficou bom. Aê! Agora funcionou. Aí sim, mano. Aê, rapaziada! Pode cantar o hino do Palmeiras em homenagem ao Melária, por favor. Ah, isso aí não tinha como não, meu. 3 times, velho. Palmeiras tem 3 times, professor. Como é que não ia ganhar do Corinthians, pô? Como assim tem 3 times? A dona Leila montou 3 times. Ela consegue jogar com 3 times diferentes contra o Corinthians. O Corinthians ainda levou pros pênaltis. Pô, tá de sacanagem. Mas eu juro mesmo, viu? O time do Palmeiras é um bom time, né? Mas também não é um invencível, né? Ah, tá de sacanagem, pô. Tanto dinheiro que foi investido naquele time, invencível. ainda jogar aquela bola michuruca lá. Então, não é um time invencível, né? Olha, eu acho que nem isso é, professor. Porque o único jogador muito acima da média que eles tinham lá era o Dudu e foi embora. O resto... Olha, é um sacanagem. time normal, um time bom, um time, vamos dizer, equilibrado em todas as posições, né? É um time para brigar pela terceira, quarta vaga da Libertadores e só. Mais nada. É um time que é equilibrado em todas as posições e tal, né? Mas quem mandou um abraço pro senhor foi o Neymar, viu? Ele falou que o dinheiro tá caindo na conta e ele não precisa jogar bola, não. Jogou nada, Mas né, tá esse bom. cara, né, velho?
Esse cara não jogou nada, hein? E ainda fala, algumas pessoas boas, né, de coração, opa, desenhei. Eu fico falando aqui, eu desenho uma coisa aqui, ó, não é aí. Aqui. Não, mas só para voltar no tema da aula aí, eu sou formado como técnico eletrônico, então esse esquema aí que o senhor está falando de estrela triângulo, aí a gente usa mais para ligação de motor. De motor, transformador também, né? Mas vocês têm noção, né? Pode me ajudar aí, né? Aqui Alguma são coisa. bobinas, né? Isso. Bobinas, né? Os enrolamentos dos, né? Então tem dois tipos de fechamento. Como a Enel tem alguns transformadores antigos, alguns são triângulo. E quando é triângulo, pessoal, aqui a tensão entre as linhas é 220. E a tensão entre fase é 110, que é a metade do 220. Então, quando o triângulo dá só a Enel no Brasil tem algumas regiões de São Paulo, isso que eu estou querendo mostrar, para acabar, né? Para acabar com essa história, uma hora você fala 127, você fala 110. A gente pode falar 127, né? Porque a grande massa de tensão é 127. Agora, existem algumas regiões de São Paulo que os transformadores no poste da Enel ainda com fechamento do transformador em triângulo. Se ele for em triângulo, então a tensão naquela residência é 110 volts. Né? Agora, os novos, né, as concessionárias, eles já usam o fechamento estrela. Né? Que aqui a tensão entre linha, aqui agora eu vou dar uma cacetada para resolver uma questão, nós vamos resolver duas questões de uma vez só, espero, né? Aqui é 220 volts, né? Entre linha, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma linha, aqui é outra linha, né? E aqui do meio, pessoal, é o nêutron. Deixa eu ver a grossura desse aqui, né? Aqui é o nêutron. Junta todas as fases, né? Faz o equilíbrio, nós vamos ver isso depois, e faz o neutro. Né? Aqui é o neutro. Então, tem alguém querendo entrar? Ou saiu, Felipe? Voltou. Né? Então, é o seguinte, pessoal. Então, aqui é... você falou entre as fases aqui, ó. Tá muito abstrato, pessoal, para a gente ainda? Está muito abstrato o que eu estou fazendo? Vamos fazer. Não interessa que está abstrato. Para quem não sabe, é mais difícil. Para quem não sabe, é mais difícil entender isso aí. Entendi? Então, né? Bom, então, aqui a fase RST. Né? A fase RST, trifásico. Né? E aqui nesse meu modelo, aqui, ó, se eu medir a tensão, imagina chegando lá no quadro, né? Vou pôr azulzinho aqui já neutro, né? Então, a tensão entre essas fases aqui, se eu pegar 2K, o medidor aqui, ó, vai dar 220 volts, tá? Se eu pegar uma fase, ó, e pegar um fio neutro, quanto vai dar, Felipe? Se eu pegar uma fase... Se tiver estabilizado, é para dar 127. Não. Tem que estar estabilizado. Tem que estar, porra. Você fez o balanceamento de carga. Tudo isso eu vou querer que vocês façam. Balanceamento de carga do quadro elétrico. Tem que dar quanto? 127. 127. E eu vou mostrar por que 127. Né? Aqui não é triângulo? Aqui é um triângulo. Então, eu vou desenhar o triângulo aqui. Ó. Certo? Aqui, entre fases, não é? Eu não falei que é 220 volts? Certo? Eu falei que é 220 volts. Então, aqui é um triângulo. Ó, aqui vale 120 graus.
né? A soma dos ângulos internos de um triângulo, quanto tem que dar? Vocês lembram? 180. 180 graus. Se aqui é 120, aqui lado vai ser igual, aqui vai ser 30, aqui vai ser 30. Né? Certo? Concorda comigo? Então, tá, eu Sim. quero descobrir, ó, eu não falei que aqui, ó, é 220, aqui, ó, vai ser essa tensão aqui tem que dar 127, segundo o Felipe, certo? Então, vamos calcular quanto vai ser esse valor aqui, vou chamar de x. Eu vou dividir. Então, esse ladinho ficou 110. Certo? Esse lado menor aqui, ó. Não ficou 110? Se é metade, né? Quanto vale x aqui? Então, o x vale quanto? Vamos lá. Então, aqui vai ser, se aqui é 110, então aqui do lado, né? Eu vou usar o cosseno, certo? Então, cosseno de 30 graus vai ser o quê? 110 dividido pelo x. Certo? Então, agora eu vou isolar o x, vai ser 110 dividido por cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 dividido por 2. Então, x vai ser o quê? 110 dividido por raiz de 3 sobre 2. Então, aqui embaixo, como ele está ali embaixo, ele sobe multiplicando. Então, vai ser 220 dividido por raiz de 3. Quanto que dá isso aí? Faço a conta. Alguém está com calculador aí? Deu 127 mesmo, professor. 127. Entendeu de onde vem o 127? Tá vendo? Vocês vão ouvir muito falar, divide por raiz de 3, divide por raiz de 3. Vem dessa porra desse cosseno. Entendeu? Vem disso daí, não viu falar? Divide por raiz de 3, né? Então, é 127. Se a ligação for estrela, a tensão fase neutro vai ser 127 volts e não 110. Né? Não é que é errado falar, né? Não é que é errado, é que é um outro sistema. Ah, você falou 110, então, né? É porque você tem no seu histórico da época que os transformadores tinham a ligação triângulo. Né? Não é que a pessoa não sabe, não, ela, né? Hoje, como a ligação é estrela para usar o neutro, né? O neutro do quadro elétrico, então a nossa tensão fase neutro é 127 volts. Professor, só para esclarecer, ali naquela parte de baixo, bem no finalzinho ali já, que tá a raiz de 3 sobre 2, você só subiu 2 ali, né? Aqui. Ficou com 110. Está dividindo, você passou multiplicando para lá. Não, aqui, aqui, ó. Aqui? Isso, embaixo. Eu passei para lá multiplicando e o cosseno dividindo. Na última linha, professor, perdão. Tá, aqui bom. Então, eu falo aqui, ó, x, né? É 110 dividido por raiz de 3 dividido por 2. Né? Isso daí, né? Eu vou fazer, cada um tem um. Vocês provavelmente devem ter aprendido de outra forma. Eu aprendi assim, ó. Né? Isso é a mesma coisa que isso, ó. Não é? Isso daqui eu pego, divido por 1, daí eu subo de baixo, fica 110 vezes 2, e o de cima desce, fica 1 vezes raiz de 3. Entendi. Então fica 220 dividido por raiz de 3. Outras pessoas aprenderam assim, ó, inverte, né? Então fica 110, né? Inverte o outro e multiplica, né? Inverte o de baixo.
2 sobre raiz de 3. Eu acho que vocês devem ter aprendido assim, né? Quando você tem essa fração aqui, né? Você inverte o de baixo e multiplica, né? Você inverte o de baixo, invertir e multiplica. Então, pessoal, por isso que é 127 volts. Então, tem que falar 110, 120, né? É 127. E veio daí. Eu posso ter também alguma outra situação, ó, que eu tenho a ligação, que eu também trabalhei muito com 380 volts, né? Aliás, shopping center é tudo 380 volts, né? Tem que ser, né? Hã? Tem que ser, né? Para você poder fazer o balanceamento, fica mais fácil. E outra, o teu se você tem a voltagem mais alta, você tem uma amperagem menor. Se você tem uma amperagem menor, você tem um cabo mais fino. Se você tem um cabo mais fino, suas instalações ficam mais baratas, né? Certo? Então, por exemplo, se aqui for 380 volts, ó, fase, né? Aqui eu vou desenhar aqui, ó. Fase, R, S, T e o nosso azul, o azulzinho que é o neutro aqui. Ó. Neutro. Né? Se entre fases, ó, se eu pegar aqui, entre essas duas fases, me der 380 volts, né, porque é normal, tá? Usar o 380, que a gente não escuta, não sei se vocês escutam, eu acho que a Jaque deve usar o 380 também, nas antenas, acho, né? Não tenho certeza, professor. Você não sabe, tá? Então, se entre as fases for 380, quanto vai ser entre a fase e o neutro? Né? O que nós fizemos na outra lá? Nós pegamos o 220 e dividimos por raiz de 3, que deu o 120. Aqui eu vou pegar o 380 e dividir por raiz de 3 também. Calcula aí quanto dá. Aproximadamente 220. 220 volts, exatamente. Entendeu de onde vem a magia da história do raiz de 3? Vem daí. Então, se você tiver uma instalação que ela está chegando, está em baixa tensão, né? Está em baixa tensão, se as fases são 380, se você pegar a fase e o neutro, vai dar 220. Por exemplo, não existe 127. Não existe 127. Num shopping center não existe o 127. Só tem o 380, que é usado muito nos equipamentos, e o 220 volts. Né? Ele pode lá, de repente, colocar um transformador dentro da loja, né? Que ele converte aí o 220 para 127, algo 110, aí ele faz o que ele quer. Mas de origem mesmo, que sai do quadro elétrico do shopping center, que são quadros monstruosos, de lá só sai ou 380 volts ou 220 volts. Não existe 110. Né? Quando as fases são em 380, a tensão de linha for 380. Né? Então, não existe. Né? Isso já são instalações industriais, grandes empreendimentos, né? Estabelecimentos comerciais que usam consomem muita energia elétrica, né? E assim por diante aí, pessoal. Não sei, só que parar, né? Para a gente já começar a se enquadrar no mercado, né? Só é 110, né? Quando não, qual a tensão? 110, não sei o quê, né? Tem alguém entrando aí?
Na verdade, acho que o maior tópico de todos aí, professor, é que sempre a gente cai na mesma situação que a infraestrutura, né? Porque, pelo menos eu acho, que o ideal era que até a residência fosse 220 trifásico. Mas, infelizmente, você só consegue o 220 convencional e raramente você tem uma instalação elétrica de acordo. Quando você vai ver os projetos que eles fazem para residência, você pega o poste, eles colocam um cabo de 10 milímetros. Então, é assim, se você pegar um chuveiro normal hoje, o chuveiro precisa de 6 milímetros, cabo de 6 milímetros por conta da corrente que ele usa. O cara, se estiver usando chuveiro, não consegue usar mais nada. Não é. Esse é um problema, né? Isso é para limitar, né? Porque o Brasil tem um problema de... Se bem que a questão de consumo de residencial, ela é bem pequena, né? Como nós vamos ver daqui a pouco aqui, né? Agora, porque geralmente, né? Eu acho que geralmente no residencial, né? Aqui em São Paulo, pelo menos a gente recebe, né? Bifásico, né? 220, né? Chega bifásico, você vai ver que no teu quadro de vocês, provavelmente, e um neutro, né? A gente recebe isso daqui, um neutro, né? E daí, para você fazer 110, você quer acender uma lâmpada 110, você vai lá, puxa uma das fases e um neutro, né? Daí você acende uma lâmpada 110. Uma fase e um neutro, você faz o 110, né? Mas geralmente, acho que a grande maioria, todo mundo aqui recebe, né? 2 fases e um neutro, né? Só alguns condomínios que são de luxo que tem o 220 trifásico. Quando pede, né? Por causa do motor de piscina. Aí é o empreendimento que tem que fazer a solicitação, que daí sobe para o quadro do apartamento. Porque tem o motor da piscina, né? Tem o motor da piscina, tem, às vezes, ar-condicionado pesado, né? O motor é trifásico, já para alta potência, né? Aí pede trifásico, né? Que é isso aí saber se a região tem, né? Saber se a região tem. É que, na verdade, é aquela conversa antiga de uns semestres atrás. O cara, ele faz a instalação residencial como se ele fosse nascer, crescer e morrer do mesmo jeito. Não é. Uma cafeteira, Nós não faz sempre batemos um ar-condicionado. O cara não quero gastar. Você faz um projeto lá, depois de 15 anos, o cara fica te xingando lá, né? Pô, o cara esqueceu, foi promovido na carreira, né? Cara, agora ele tem máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, secador de roupa, ele tem cafeteira, ele tem freezer, ele tem geladeira, ele tem o grill, né? Grill, né? Aqueles grill lá. É o grill, Grill, ele tem faca elétrica, tem o ferro de passar roupa. Mas não dá. Um projeto de 20 anos atrás, meu amigo, né? Já mudou tudo, né? Mudou tudo. Eu vou querer que vocês façam uma demanda, né? Vocês pegam uma residência, um projeto, podemos pegar um projeto, e vocês falam tudo que vai ter em dividir os circuitos, né? Calcular a demanda e quanto você vai pedir para a Enel de energia elétrica. Eu acho que seria um trabalho assim ideal, né? Eu acho que precisa começar mesmo aí com um kickoff aí de projeto top para ir desenvolvendo durante o semestre. Vai ficar legal mesmo. Vai depender se vocês topam, né? Fazer um desse, né? Eu acho que a gente ficaria tranquilo, porque, por exemplo, em muitas situações, você recebe o projeto de instalações, daí você tem que olhar, né? Às vezes o projeto o proprietário contratou de outro projeto de elétrica, você tem que checar e olhar número de circuitos, se tem tudo, se tem mudanças, se tem alteração, se tem tensão, a tensão está certo, né? Inclusive, eu tenho até uns projetos aqui, depois eu vou mostrar para as tabelas que vocês têm que fazer. A demanda de ar-condicionado, porque tem as demandas, nós falamos sobre demanda aqui já. Não. Que é a carga demandada, né? Você tem a carga instalada, né? Você tem a carga instalada e a carga demandada. Porque você não liga tudo ao mesmo tempo, né?
Se você dimensionar o teu cabo alimentador pela carga instalada, vai dar 100 milímetros quadrados. Vai ficar mais caro que a obra, entendeu? Então, existem as cargas demandadas, né? Que você põe só metade da carga, a iluminação, né? Você põe todo, tem uma tabela da BNT de carga de demanda, né? Que é importante conhecer as normas. Você tem uma tabela da BNT que faz a demanda dos equipamentos. Daí você soma tudo e dimensiona o alimentador que o proprietário tem que comprar, né? Que é o mais caro. Aí os cabos são os itens mais caros hoje em dia. Os quadros também. Os sistemas de proteção. Acho que nós vamos ver também aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui que nós vamos ver, ó. Generalidades do sistema elétrico, né? Professor, tira uma dúvida. Até onde que vai o papel do engenheiro civil na parte da instalação elétrica? A única coisa que não mexe o engenheiro civil é com cabine primária? O que é? Então, pelo que eu sei, todo projeto elétrico tem que ser de eletricista, né? De engenheiro elétrico, né? Engenheiro civil não pode então fazer o dimensionamento elétrico. Não pode fazer. Mas tem que saber. Tem que saber, né? Tem que saber. Tá? Tem que saber. Existe em análise uma potência máxima de instalação que, de repente, o engenheiro civil pode fazer. Mas esse valor depois eu passo para vocês, tá? O valor máximo de instalação elétrica que o engenheiro civil pode fazer. Então, uma carga máxima, tá? Isso aí que eu estava pensando, porque eu já ouvi falar que o civil ele pode fazer projeto residencial, de elétrica, ele pode fazer algumas coisas, mas ele vai até um certo limite. Tem um limite de carga instalada, né? Eu tenho certeza que cabine primária não. Cabine primária tem que ser de eletricista. Cabine primária não. Cabine primária não. Fala para eles o que é cabine primária, Jorge, para não ficar só eu falando, né? Não, porque a gente fica falando, né? Na verdade, eu vou falar até para vocês, eu acho que eu sou engenheiro, sou civil e mecânico, então eu tive muita instalação elétrica industrial, né? Trabalhei muito com grandes empreendimentos. Acho que eu sou engenheiro civil que mais trabalhou com elétrica, né? Que eu conheço, pelo menos, né? Então, explica para ele o que é, né? Se você tiver afim, lógico. Não se sinta... O cabine primária é onde você recebe os 3.800 volts que são disponibilizados pela Eletropaulo. Então, o transformador, ele já não fica mais na rua. O transformador, ele já fica dentro do estabelecimento e a partir do cálculo do engenheiro eletricista, você consegue ter acoplado gerador, você consegue ter acoplado no break, você consegue fazer alguns sistemas, inclusive, de proteção, né? Para a parte de instalação, mas normalmente é utilizado em parque fabril, né? Industrial. Isso daí não... shopping center também, tá? Isso. Shopping center, se bem que eu trabalhei num shopping center que ele já recebia em baixa tensão, né? Também. Como o fornecimento de energia era subterrâneo, ele já fornece em baixa tensão para o shopping. Mas é exatamente o que o Felipe falou, né? Quer dizer, o média tensão entra dentro do empreendimento. O responsável pelo rebaixamento dessa tensão para baixa tensão é o dono do empreendimento, né? Então, e qual que é a principal vantagem, que só poderia complementar, é que as tarifas são menores, né? Quando você recebe em média tensão, as suas tarifas, a sua conta de energia elétrica, né, como você é um grande, e isso não é qualquer um que pode, tá, pessoal? Tem que ter uma carga instalada que existe uma norma que fala, não, você pode receber em média e fazer
o teu cubículo. Na verdade, você tem que justificar para a Enel que você pode, né? Você não pode só pedir, você tem que justificar que você não, precisa. você tem que ter, você tem que ter uma carga instalada, né? Tem que ter uma carga instalada. Que Não seja... disponibilidade, que daí às vezes você tem a necessidade, você precisa da disponibilidade, mas eles não conseguem te entregar. Tem vezes, então, eu já passei por várias situações que o empreendimento que teve que fazer um investimento para trazer até o empreendimento aquele aumento de carga. Porque o que passava ali na frente, o transformador já estava com a potência disponível, né? Já estava com a potência disponível que não atendia, né? Então, teve que fazer uma extensão, né, de cabo, trocar transformador, e tudo isso, quem paga é o empreendedor, é o dono do empreendimento. E a coisa que sai 300 mil, 400 mil, 500 mil reais. E se for subterrâneo, é mais caro ainda, né? E daí vocês tocaram ali num ponto que era outra... Não estamos conversando, né? Podem os demais aí, quem quiser. Tiverem alguma contribuição, pode falar, porque nós temos que ter, né? Eu procuro evitar, porque papo é conversa de eletricista, né? A gente precisa tomar cuidado com conversa de eletricista, né? Então a gente tem que ter essa noção, né? Essa noção aí dos temas, né? Por que aquele empreendimento ele recebe, dentro dele tem um transformador, um cubículo, né? Um transformador e o outro não tem, entendeu? Porque ele tem uma carga instalada e para ser viável também em termos de tarifa, né? Vai ser, deixa eu ver, nossa, estou falando demais, pessoal. Para ser viável em termos de tarifa, ele entrega em média atenção, e aí todo o investimento de transformador, de itens de segurança, de aterramento, de manutenção, que dá muita manutenção, né? Tudo por conta do empreendimento, né? Rapaz, esqueci de ver lá o negócio aqui, ó. Então vamos lá. Vamos ver conceito de projetos, toda a parte de simbologia, né? O que é a simbologia? Vocês vão ver lá que é assim, daí é assim, né? Que seria legal se desse pelo... Não quero que faça eu tenho vários projetos, se quiser, já desenhado em AutoCAD. Se quiserem, né, pode fazer, né? Tentar fazer, ou fazer de repente na mão também, né? Porque vocês trabalham, não pode perder muito tempo também. Então, vamos ver o dimensionamento de condutores elétricos. Tem a Prysmian, né? Que é o maior fabricante do Brasil, que é italiano, né? A antiga Pirelli, né? Daí, na unidade 1, é fundamentos de instalações elétricas. A unidade 2 é luminotécnica e materiais e dispositivos. Características gerais sobre eletrodutos e quadros de distribuição. Aliás, todo mundo tem um quadro dentro de casa. Dá uma olhada lá, né? Dá uma olhadinha, não vai tomar choque. Cuidado, né? Nem deixa aberto, né? Dá uma olhadinha, vê o neutro, vê, não sei, vê, tem 2 fases chegando, mas o neutro. Dá uma checada aí, né? Porque a gente tem dentro de casa, né? Dá uma olhadinha. Características gerais sobre os dispositivos de proteção e interruptores. Vamos fazer um projeto luminotécnico, né? Que seria, né? Elétrica residencial, projeto elétrico residencial, as normas técnicas, né? Já relacionei todas as normas que vocês vão usar em termos de ABNT, né? Tá tudo relacionado aqui. Professor, esse projeto luminotécnico tem alguma coisa a ver com a quantidade de lux ou é só a instalação elétrica mesmo? Não. Para mim é a quantidade de lux. E vai ver via software ou é conta que faz isso daí? Não, tem via software e conta, né? Até porque a última vez que eu olhei, eu acho que a norma nova ainda está incandescente e fluorescente, não está em LED ainda. Né?
E como é que faz? Aí nós temos que calcular, né? Nós temos que calcular na mão. Ou vamos usar um software aí. O negócio é usar software. Professor, o cálculo desse daí seria igual os pontos de água, igual a gente fez no hidrossanitário? Do quê? Os pontos de luz, onde vai ter cada ponto, faz o cálculo de distribuição do valor. Existem regras, né? Por exemplo, você pega, vamos falar, cozinha industrial. Existe uma tabela, tudo é norma, pessoal. Tudo tem norma. Tudo tem. Lá diz que é 400 lux, por exemplo. Escritório, quanto tem que ter de iluminação? Tudo é norma. Até porque a parte de segurança do trabalho, de vez em quando faz aquelas vistorias, eles vão lá com o luxímetro. No meu celular tem luxímetro. O de vocês tem luxímetro? Eu tenho um luxímetro, que eu meço, né, quanto tem de lux, né? Por exemplo, sala de estudo, sala de estar, sala de estudo, escritório. Cada um tem que ter quadra esportiva. Tem qual é a iluminação, o número de lux, a iluminação que cada ambiente tem que ter. E em função do número de lux, você aí consegue calcular o número de pontos de luminária. Né? Será que aonde você estuda está com o lux adequado? Né? Não. Não sei. Se for na Croton, não pode falar, professor. Tá gravando, desculpa aí. Quer dizer, Começou! vamos Vai, Corinthians! Vamos se formar primeiro, né? Eu estou tentando achar aqui o número de meu luxímetro. Aqui. Ô, professor, eu queria fazer uma pergunta, mas eu estou com medo de ser uma pergunta boba. Não, Esses aplicativos... Esses aplicativos que a gente consegue instalar, porque tem o luxímetro e tem vários, né? Não tem só um tipo de aplicativo que você baixa no celular. Eles são confiáveis? Ou ele serve para te dar uma margem? Só para dar uma margem. Porque daí tem os equipamentos aferidos, né? Que o pessoal que vai... Isso aqui é uma margem só para ter uma ideia. Por exemplo, aqui, ó, o meu está dando... Ó, aqui, ó, está dando 200. Ó, agora que eu vou virar ele, ó, ele vai abaixar, né? Porque eu estou tirando aqui da mesa, está dando 200 lux. Aqui onde esses dias eu estava dizendo, está fraco. Eu troquei a lâmpada faz pouco tempo, está fraco. Né? Tá fraco. Eu gostaria que tivesse na faixa de 300 lux, né? Mas tudo isso é medido. Isso que eu quero falar, tudo tem norma, pessoal. Na parte elétrica, né? Aqui nós vamos, então, na hora que você vai fazer o projeto, você vai entregar um projeto, fez um projeto, sei lá, de um restaurante, com salão de consumação, né? Você tem que seguir as normas. Você vai fazer o projeto de iluminação, do projeto luminotécnico, né? Vai ter que medir em vários pontos, se está atendendo, né? Não pode ter um ponto, um lux muito alto que vai atrapalhar o consumidor, o cliente, né? E assim por diante. Então, é um projeto. Tudo tem a norma que você tem que fazer um projeto equilibrado, né? Então, vamos seguir aqui. O projeto luminotécnico, né? Opa, cadê o meu? Vamos ver, projeto elétrico residencial. Elementos de um projeto residencial, elaboração aqui, ó, de projeto elétrico residencial. Né? Daí, projeto elétrico industrial. Normas técnicas de segurança, elementos de um projeto industrial, elaboração de um projeto industrial. Tá? Então, esse é o que nós vamos fazer. Eu gostaria muito de, né? Se bem que o prazo tá curto, né? Mas eu gostaria muito de, pelo menos, fazer um residencial aí, né? Certo?
Ou vocês querem a planta, ou eu dou a planta, né? Ou vocês escolhem, ou eu dou a planta para vocês. Mas aí eu vou querer tudo certinho, né? Não, certinho eu digo assim. Não me interessa se está à mão, se está... Mas vai ter que estar o... Deixa eu pegar um projeto aqui, ó. Até o quadro, né? A gente faz o esquema do quadro elétrico, porque você faz monta um esquema. Aqui é um projeto. Depois eu vou colocar lá, né? Não sei, o projeto do forro, ó, onde tem que ter as luminárias, né? Muitos já viram, né? E no projeto do forro, isso aqui, como é um forro, é um ambiente comercial, então ele tem aquele forro removível, né? Ele tem, mas eu quero mostrar um aqui, ó. 625 por 625? É. O Armstrong. Forro Armstrong. Se o dinheiro pagar, pode ser. Cara, hein? Aqui, por exemplo, eu gostaria que a gente fizesse esse diagrama aqui, ó. Você não está dando para ver, né? Que é o diagrama que você manda para o fabricante, ele muda o quadro elétrico. A gente monta o diagrama do quadro elétrico, separando os circuitos, né? Porque qual que é os problemas hoje, né? O problema hoje é que o cara vai lá, desliga um disjuntor, desliga o banheiro e a cozinha, né? Daí ele desliga o outro, desliga a sala e o quarto, né? Então tem que tomar esse cuidado, né? Deixar setorizado, né? Ou então o cara quer colocar dentro da norma, ele instala o DR como disjuntor principal. Nossa! Imagina. Não pode, né? Porque daí qualquer... o DR é uma outra coisa, né? Que nós vamos ver na parte de proteção, né? Fazer é caro, é um componente do quadro de proteção caro, mas uma criança vai lá, se a criança toca a mão numa tomada, ele desliga antes da criança tomar choque, né? É extremamente... Ele é excelente, mas só que, pô, o cara fazer um projeto, que eu já vi bastante isso aí, hein? Engenheiro eletricista fazer o projeto e colocar o DR como disjuntor principal, o cara é maluco. Não, aí não pode, nem pode, né? Não está conforme a norma, né? Não está conforme a norma. Então vamos lá, esse vai ser o nosso coisa, né? Então daí tem a tradicional, né? A geração, né? Muita gente já tem essa noção, mas alguns não têm, né? Por isso que eu gostaria, né, que existe a geração de energia, né? Eu estou mostrando porque às vezes uma pessoa não tem a distribuição, né? Que aqui é o que, pessoal? A distribuição ela é em alta tensão ou extra alta tensão, que é o caso, por exemplo, do linhão de Itaipu. Ele vem em 750 quilovolts. Para o linhão de Itaipu, sabe qual é a altura dessa torre aqui? Ó? 100 metros. Dessa torre de transmissão. Né? Ele vem em 750 mil volts, né? E daí você tem o rebaixamento, olha, estação de distribuição, rebaixamento que vem da linha, por exemplo, né? Da hidrelétrica, né? E daí ele rebaixa para 13,8 volts, kilovolts, né? E entra na cidade, né? Então, o que a gente vê lá no poste é 13,8 kV, 13.800 volts, que é a média tensão. É a média tensão. E outra coisa que às vezes a gente tem uma falsa percepção, é que essa energia que é gerada na usina, pessoal, ela é consumida instantaneamente.
Se parar a usina lá em Itaipu, por exemplo, aqui a gente é alimentado por ela. Se ela parar, cai na hora, no mesmo instante cai aqui. Ela não para nunca. É um sistema, é just in time, entendeu? E muita gente tem uma falsa, isso para acabar essa percepção. Muitas pessoas têm uma falsa percepção de que gera, fica guardado, armazenado e depois... Não, é na hora, caiu ali. Por isso que tem aquela que vai controlando o consumo, né? Vai controlando o nível da represa, né? Vai controlando ali o nível da represa. Consumiu, né? Consumo aumenta, né? É na hora, é instantâneo, né? É um retrato daquilo que está sendo consumido no Brasil. Certo? Isso daí está claro? Isso daí para todo mundo? Professor, se eu não me engano, em 2009 teve um apagão por causa disso daí, não foi? Acho que deu algum problema na usina e isso apagou quase que geral. Uma vez só. Não, é pago. Parou, a usina parou de fornecer para tudo. Né? Para tudo. Né? E aí que nós vamos ver mais para frente aqui, hoje, que horas são? Estou falando demais, né? Mas é bom, né, para a gente. Quando você tem problema que não consegue atender ou as represas estão baixas, quem que entra funcionando, pessoal? Por que muda a tarifa? Por que muda? Não tem uma tarifa, nós vamos ver tarifa aqui também. Por que muda a tarifa, pessoal, em época de seca, estiagem, né? E como é que é? Está sem nível, nós não podemos. Se acabar o nível da represa, se o gerador não funcionar com a água, vai parar o país. Né? Então, aí começam a funcionar as termoelétricas. Né? Elas entram as termoelétricas, né, para suprir essa deficiência da geração da hidrelétrica, boa, me dá um branco, da geração da entra a termoelétrica. Só que a geração por termoelétrica depende do óleo diesel, que é mais caro. É uma geração mais cara. E daí, então, ele tem que cobrar mais do pobre, do consumidor. Né? Por isso que muda a tarifa. Porque caiu o nível da represa caiu por uma estiagem, a hidrelétrica não está conseguindo fornecer, eles têm que ligar as termoelétricas, que estão no sistema, né, no sistema interligado nacional de fornecimento de energia, tem que ligar a termoelétrica, que é um custo mais caro. Daí quem sempre sobra para nós. Já é uma crítica. É uma vergonha, né? Sempre Na verdade, é uma sobra. Sempre sobra. Daí eles mudam a tarifa. Oi, fala, Felipe, eu não ouvi. É uma vergonha porque um país desse tamanho, que durante tanto ano não conseguiu fazer investimento nenhum de infraestrutura, né, professor? A gente, toda vez que fala sobre engenharia, está automaticamente atrelado à política. Não, tá, totalmente. Então, vamos mudar aqui, ó. Fica uma termoelétrica aqui no Brasil, por exemplo. Não ouvi. Onde fica uma usina termoelétrica aqui? Então, não, elas têm várias. São Paulo tem várias, né? Inaugurou uma termoelétrica, o Brasil inaugurou em Sergipe, na semana passada, uma termoelétrica. Quem que inaugurou, professor? O presidente da República. Ah, é? Nossa, hein? Ele inaugurou uma termoelétrica semana passada no Sergipe. Então, qual que é a estratégia da termoelétrica? Como ela é óleo, ela tem que estar perto de o quê? De quem produz o óleo. Né? Então, ela não pode estar longe da onde. E quem que produz o óleo, né? São as... Quem? E tem aqui, temos em Cubatão, temos em Paulínia, né? E produz o óleo. Então, as termoelétricas, elas têm que estar próximo à Petrobras, né?
E a perda na transmissão durante, assim, na distância da rede? Não tem uma perda lá? Tem a perda, mas ela é calculada, né? Tem a perda, mas tem também as subestações que elevam ela de novo, entendeu? Para não ter uma perca muito grande, né? E tem as estações elevatórias que elevam a tensão também. Né? A subestação também faz essa função de subir, então, de novo a fase... A tensão faz para não ter uma queda muito alta. Legal. Tá? A diferença, professor, é que a termoelétrica que foi inaugurada lá em Sergipe, recentemente agora pelo Bolsonaro, ela não é a óleo, né, a diesel, ela é a gás. Ela é a gás. Mas é a queima né? É a queima do gás, né? É térmico, né? Deixa eu te falar aí, só que tem um detalhe que nem poucos sabem, tá? Esse gás é importado. Esse gás aí dessa usina de Sergipe, ele tem que ser importado. Mas tudo bem. Sem problemas. Foi o presidente, né? Vamos lá. Então, pessoal, o que eu também observei na apostila de vocês, né? Fazendo uma caridade, os dados estão muito desatualizados, tá? Esses dados que eu estou mostrando aqui, os dados da apostila, como já é de uns tempos atrás, eles estão desatualizados, só que eu atualizei, tá? Então, esses aqui são os dados, ó. Quantas usinas... Aqui, ó. Quantas usinas geradoras de energia temos no Brasil? Né? Eu acho que lá está falando em 4.000 na apostila. Mas, na verdade, hoje, né, que nós aqui, esse dado também, eu acho que é de 2017, ó, é a última informação. Ó. Nós temos quase 7.500, na verdade. Ah, não, ó, 2019, desculpa aqui, ó. Esses dados são de 2019. Nós temos 7.429 usinas que geram energia. Daí nós temos as que, ó, microhidro, né? São pequenas estações. Nossa, me fugiu de novo aí, Felipe. De hidro, como é que é? Hidráulica. Hidrelétrica, o que é? Hidrelétrica. São microhidrelétricas, né? Eu já comprei E aí nós vamos ver também a questão do mercado livre e o mercado cativo, né? Eu já alguns empreendimentos eu migrei para o mercado cativo, né, mercado livre, que eu comprei dessas microhidrelétricas aqui, ó. Então a micro, o que é uma empresa, sei lá, uma usina de álcool que tem uma pequena hidrelétrica que produz para o consumo dele, mas como a usina está produzindo muito, o que ele faz? Ele interliga com o sistema nacional e vende para quem quiser comprar. Tá? Então, por isso que elas existem. Né? Então, tem hidrelétricas, nossa, existem quase 700 no Brasil. 712 megawatts instalados, né? Olha a porcentagem aqui. Daí tem energia eólica, né? Tem 606 usinas eólicas, né? Vento, né? Certo, pessoal? Tem 15 mil instalado e ela representa 9,8%. E aí tem uma pouquinho acima da microhidro, que é a pequena hidro. Tem 426, 3,16%. A energia solar, ó, tem quase 2.500 usinas de energia solar. Ela, ó, só representa 1,27% da produção de energia elétrica no Brasil. Daí vem o nosso carro-chefe, né? Que o Brasil tem muita água, nós já estudamos em mineralogia isso, né? O Brasil tem muito, é o país que mais tem água doce do mundo, né? Então, nós temos 217 hidrelétricas, e as hidrelétricas representam 60%. A térmica, né? As térmicas, né? Termoelétricas representam 25%,
A energia nuclear de Angra dos Reis, nós temos 2 usinas, né? 1,21%. Né? Na apostila está bem, então acho que nem fala de algumas tipos de energia. Então, olha aqui que vale, tá? Então, nós temos instalado 160 gigawatts, né, de energia elétrica, né, brasileira, né, que geram 600 terawatt-hora, né, que é o consumo já na hora que você multiplica por hora, é a hora que você está com o seu secador de cabelo ligado. Né? O hora é a hora que você está com... Este hora é quanto tempo você deixou cada equipamento ligado, que vai dar o consumo da tua residência, né? Que vai cobrar a tarifa lá. Né? Então, o Brasil, primeiro lugar é hidrelétrica, né? E depois vem a térmica, só para a gente ter noção já, né? E depois vem a eólica, ó. A eólica já é terceiro lugar, o parque eólico. Professor, a eólica ainda é muito cara, é isso? A eólica, ela é cara, Ela tem um problema se de repente você tem problema com a velocidade do vento, você tem que fornecer com a termoelétrica do lado, entendeu? Pode ter a eólica lindo, maravilhoso, né? Só que você tem que ter uma alternativa para suprir quando ela tiver algum problema, né? Porque depende da natureza, né? O óleo, você vai lá e queima um óleo, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a eólica ela é mais cara para ser desenvolvida do que a hidrelétrica, por exemplo, porque a eólica você precisa de um backup, que é isso que o senhor está falando, mas o custo para desenvolvimento, né, para você poder colocar em prática, em funcionamento eólica, é mais caro do que a térmica ou a hidrelétrica? Então, aí é relativo, porque você pega uma hidrelétrica tipo Itaipu, só uma, pô, abastece quase o sudeste inteiro do Brasil. Quanto você vai precisar de usina eólica para abastecer tudo isso? Né? Então, é mais uma pequenas produções afastadas, né? Não dá para ter só um parque eólico, né? Para fazer. Ele é separado, né? Ele atende uma cidade, daí atende um bairro, ou atende uma empresa, ou como lá em Fortaleza, atende a empresa ali do porto, né? Não tem um fornecimento, né? Vamos dizer, quase, é mais um atendimento particular, né? Empresarial, né? Entendeu isso daí? Beleza, entendi sim. Entendeu? É mais empresarial, né? Uma coisa menor, né? São coisas diferentes, né? E aí tem aqui, o que eu vejo aqui, por exemplo, a solar é lindo e maravilhoso, né? A solar, né? Está pouquinho ainda no Brasil. Mas o problema da solar é que ela tem muitos equipamentos. Aquela placa, como é que é a placa mesmo, Felipe? A placa fotovoltaica, ela não tem descarte, entendeu? Então, daqui ela dura 30 anos. Daqui, o que vai fazer com esse monte de placa? Né? Ninguém fala nada porque está na modinha, né? Mas o que vai fazer com essas placas se elas não são recuperáveis, né? Vai jogar no oceano, que é que nem faz com tudo. É. Então, não é. Só se desenvolverem um ácido que coloca a coisa dentro e ela some, né? Eu vou aqui, ó. Quero mostrar uma coisa aqui. Aqui é o site da ANEEL, tá, pessoal? Aqui vão aqui, ó, ranking, estão vendo aí o ranking das tarifas residencial? Sim. Ó, que você pega e compara, ó. Você pega o estado da ANEEL, tá? Isso é oficial, né? O governo. Você pega o reais por quilowatt-hora, em São Paulo é 0,33. Vamos ver
No Ceará. 0,57. Está próximo, né? Vamos ver em Rondônia. Aqui é Rondônia, né? Roraima, quer dizer, Roraima. 0,618. Então, você vê que, por exemplo, Roraima, pessoal, é o único estado que não é interligado ao fornecimento elétrico nacional. Vocês sabem disso, né? Da onde vem, pessoal, a energia elétrica de Roraima? Bolívia, professor? Não, vem da Venezuela. Venezuela. Vem da Venezuela. Eu falei Venezuela. Vem da Venezuela, olha a tarifa. Porque os índios não deixam passar, né? Os índios e aquelas ONGs que não deixam passar, e os ambientalistas, passar os cabos elétricos. Não deixam passar os cabos elétricos na floresta. Né? Engraçado, né? As pessoas destruíram as florestas na Europa e agora nós não podemos fazer o que a gente quer dentro do nosso país. Né? É alguma coisa, né? O certo é reunir esse pessoal num pedaço só de terra e deixar ele ser feliz, pô. Mas é que não é assim, né? Não é assim, porque daí é uma série de temas casados, né? Daí não, o cara, a França, para de comprar. Cara, mais fácil pegar esses países que defendem. Eu não tenho nada contra os índios, acredito que ninguém aqui tenha. Eu quero mais é que os caras sejam felizes. Mas é assim, você vai fazer matéria com o povo indígena, os caras têm internet, os caras têm telefone, os caras não querem saber de trabalhar. Então é assim, o país que quer defender os índios e que não quer que o Brasil se desenvolva, pô, leva os índios para lá, meu. Mas é que você falar assim é legal, só que a gente sabe que não é nada disso, né? Daí começa, não. Se passar, a União Europeia não vai comprar mais nenhum produto do Brasil, entendeu? Esse é o problema. Se não sei o quê, se mexer na floresta, a França não vai mais comprar. Não, mas o Brasil está vendido, né, professor, para a Europa. Tá. O Brasil só não consegue entender que 1/3 da comida mundial vem dele. Então, se os caras não querem comprar, a gente também não exporta mais comida. Vamos se virar, que era aquilo que o Enéas falava. O Brasil tem que produzir para si próprio. Daí o cara lá louco. Mas que não é. Eu sei, eu entendo a posição de vocês, mas tua, né? Mas não é fácil, né? Não é. Inclusive, recentemente, o ministro da Ciência e Tecnologia foi para os Estados Unidos, porque lá eles estão desenvolvendo transmissão de energia elétrica sem cabo. E isso interessou. 2, 3 semanas, né? Deve ter umas 2, 3 semanas que eles estavam falando sobre isso, né? Eles lá estão desenvolvendo, que daí vai ajudar, né? Vai ajudar. Vamos comparar aqui, 618 com a tarifa vindo da Venezuela, né? Aqui, vamos ver, você vê aqui, praticamente o dobro, né, de São Paulo, né, professor? Pará, 0,70. São Paulo é 0,55, que tá dura, 0,533. O Sul acho que é o mais barato. Não é mais barato. Rio Grande do Sul, 0,563. Né? Aqui, vamos ver aqui, o Acre. 0,57. Cara, tá quase a mesma coisa. Porque ali tem muita água, né? O que é aqui? E a geração de energia por conta própria é proibida também, né, professor? Geração de energia por conta própria é proibida também, né? Não é proibida. Você tem que ter autorização da ANEEL. Então, é onde os caras não dão, né? Não, dão projeto. Tem os empreendimentos no horário de... Não, essas pequenas hidros aí,
de usina de cana que faz, eles estão produzindo energia, só que eles têm autorização da ANEEL, né? Para produzir energia. Entendi, porque eu estava vendo algumas matérias de um pessoal que também é meio afastado assim, e que eles têm água, né, passando por dentro da propriedade. Tem muita gente que faz e desenvolve, mas os caras vão lá e lacra. Tem que cumprir todo o protocolo, entendeu? Você pega o shopping center, na hora que atinge o horário de pico, aquele horário das 7h30 da noite lá, que explode a tarifa de energia, eles têm a cogeração lá dentro. Eles ligam um gerador a gás lá, começa a produzir, mas isso, só que eles pagam uma parte, né? Mas isso é feito num projeto de cogeração que é feito junto com o ANEEL, é aprovado com o ANEEL. Né? Poder pode, agora provavelmente essas pessoas não aprovam por algum problema, né? Ó, vamos ver aqui a média aqui, ó. No sudoeste, o que está dando em branco aqui? Ó? Aqui, ó. Sudeste, né? Está dando aqui, não sei o que aconteceu. Por região, estava dando por região aqui. Aqui tem por concessionária, eu acho que caiu alguma coisa, acho que não. Né? Então tem tudo aqui, você quer saber as tarifas, né? Você entra na ANEEL, ó. No site de ANEEL tem tudo lá. Tem tudo lá. As tarifas médias, é impressionante, porque, ó, no Amazonas, ó, 0,0665. Né? São Paulo é mais rico, é um estado mais rico, e as tarifas são mais baixas. A gasolina em São Paulo é mais baixa, o álcool em São Paulo é mais baixo. Porque também pelo consumo, né? Olha, né? Aqui aqui é a 0,65. Mato Grosso do Sul não tá legal aqui. Não sei. Vamos ver outra coisa aqui. Caiu alguma coisa. Minas Gerais. Sergipe. São Paulo é 533, é o mais baixo, né? Então tem tudo, as tarifas, você quer saber tarifa, dá uma olhada, né? Tudo tem no site da ANEEL. Deixa eu ver uma outra coisa aqui, né? Publicações, o que é isso aqui? Acho que, será que é aquilo que eu vi? É aquilo lá. É o ranking das tarifas, né? Professor, o lucro está no imposto ou o lucro já está na própria distribuição? O lucro de quem? Da distribuidora. Porque, por exemplo, eu estava vendo aquela matéria lá que eles estavam falando sobre a termoelétrica, lá de Sergipe, embora, né, o gás ele seja importado, eles estavam falando que o custo atual hoje, lá, não sei se era em Roraima, eles estavam falando que a outra termoelétrica que tem lá, o custo para gerar 1 giga, não, acho que era 1 tera, é R$ 1.200. E essa nova vai dar R$ 280, né? Um pouco mais de 4 vezes, né? Melhora o rendimento, né? Equipamentos. Na verdade, mas daí a questão é essa, você gasta R$ 280 para gerar um tera, é 1 tera, não é 1 giga, não lembro. Eu acho que é 1 tera. E você cobra muito mais, né? Na distribuição do que o que você pagou para poder gerar isso daí. Porque daí você tem a distribuição, né? Tem a concessionária, toda a parte administrativa da concessionária, né? Tem todo... quase que dobra, né? Na verdade. Né? Aqui, por exemplo, aqui estão vendo aqui, ó. Aqui aquilo que eu falei, ó. O Mercado Livre, ó. Mercado Livre é quando eu consumo mais de 500 quilowatts por mês, eu entro no mercado, eu consigo comprar energia sem ser da concessionária.
eu entro num leilão, tem leilão de fornecimento, que essas pequenas usinas fazem um leilão para vender energia. Então, eu vou lá, compro, eu saio da concessionária e entro no Mercado Livre. Né? Ó, 33% do consumo do Brasil vem do Mercado Livre. Caramba. E como que é feito isso aí? Atende todas as regiões do Brasil ou é região específica? Não, tem em todas as regiões do Brasil. Por quê? Porque essa pequena hidrelétrica, isso que a gente tem que entender. Essas usinas hidrelétricas em geral, aí que tem a Votorantim, que produz alumínio aqui na cidade de alumínio mesmo, né? Ela tem uma usina lá. O que ela faz? Se vai sobrar energia, ela joga no sistema integrado, né? No sistema nacional. Ela produz a energia e joga lá. E daí tem o leilão, você vai lá, compra uma anuência da ANEEL e aquilo que você consome, você vai pagar para a empresa. Você vai pagar para, por exemplo, caso aí a Votorantim. Se comprou da Votorantim. Nem sei se eles estão oferecendo, né? Eu, quando eu comprei, né, recentemente, foi de uma usina de cana, lá de Goiás. Você entende? Não é que tem que ter um cabo que sai de lá e vem na minha fábrica, no meu shopping, no meu empreendimento. Eles jogam no sistema. Né? Eles jogam no sistema e você consome. Só que você tem um contrato, né, e você vai pagar para eles. Né? Isso ajudou a diminuir o apagão. Né? Então, nós temos no Brasil, pessoal, o mercado livre e o mercado cativo. Né? Para você ir para o mercado livre, você tem que ter um consumo mínimo de 500 quilowatts por mês. Se você não atingir isso, você não pode ir para o mercado livre. Você tem que ir lá depender da Enel, por exemplo. Né? Você depende da Enel. Só que se eu migrar para o mercado livre, né, que eu vou lá comprar da usina que está jogando no sistema integrado, se eu comprar dela, eu tenho que pagar para a Enel um aluguel da energia que está vindo pelo cabo dela, que é a transmissão. Daí não é que eu não vou pagar nada para a Enel, eu vou pagar uma tarifa bem menor por usar o sistema de distribuição da Enel. Tá? Aqui, só aqui, ó. O consumo aqui é o consumo do Brasil, ó, setor industrial. Ó. Ele consome 170 gigawatt-horas. Né? O residencial, pessoal, 137 aqui. Ó. O comercial, o rural, serviço público, iluminação pública, poder público e consumo próprio. Né? Consumo próprio é as usinas mesmo, né? Eles consomem lá internamente também. A usina nuclear de Angra tem consumo próprio. Você vê, então, a maior parte do consumo é o setor industrial. Né? Por região aqui, ó, você vê que a maior parte é o Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Daí tem o Sul, o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte. Né? Você vê como essa região aqui é bem maior, né? Daí eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, que eu acho que vai ser importante. Aqui, ó. Não entre em depressão, tá, pessoal? Coração. O que apareceu aí? Anuário estatístico. É aquela página lá. Não, é aquela lá ainda, né? Aqui, essa planilhinha aqui do Excel, ó. Tudo isso aqui está lá no Anel, tá? Aqui, ó, vamos começar a dar uma olhada aqui, ó. Quero mostrar outra primeira aqui, ó.
Ó, capacidade instalada de geração de elétrica no mundo, né? Os 10 maiores países. O Brasil está no meio. Mas você vê aqui, ó. Isso é dado do... a China é 1.700 gigawatts, né? Top. Os Estados Unidos, 1.100. Daí tem a Índia, o Japão. O Brasil é 157 gigawatts, né? Por exemplo, o Brasil é menos da metade da Índia. Ó. Menos da metade do Japão. Né? Não, mas essa porcentagem aí, professor, ela inclui o não, quanto... não é porcentagem, aqui é o valor. Isso, mas ela inclui o quanto o país investe, que ele gera, né, de energia no mundo inteiro, né? Não. Aqui é quanto cada país consumiu de energia no ano, em 2017, em gigawatt. Você viu? O Brasil consumiu quase 10% do que a China consumiu no ano de 2017. Ó, lá por quase 1.800 gigawatts. O Brasil foi 157. Né? E olha o tamanho, a questão é que olha o tamanho do Brasil. Né? Tudo bem, está entre os 10, mas olha o tamanho. Você tem o Japão aqui que está 300. Ó, o Japão é uma tripa. Né? Com todo respeito aos japoneses. A gente está falando agora há pouco, né, professor? Todo assunto que a gente fala de engenharia cai em infraestrutura que cai para o governo. Vamos seguir aqui. Ó. Deixa eu ver se tem mais uma outra interessante aqui. Eu não sei qual ano que foi, se foi no ano de 2018, foi no ano de 2017. A China representou no Brasil não sei quantos milhões ou bilhões em investimento em energia. Sim, lá eles estão com muita parte, tem aquelas fazendas solares imensas, né? Aqui, essa que nós vimos, daí quero ver aqui, ó, a hidrelétrica, ó. Aqui é por... Não, quer ver aqui, ó, por região, né? América do Sul, olha como é que está aqui, ó, 354. A Ásia e Oceania, 3.000, né? A América do Sul e Central é quase 10% da Ásia. Aqui a América do Norte é 1.300 gigawatts. Vocês estão percebendo que é pouquíssimo, né? O Brasil é pouco, a América do Sul é pouco, né? É bem pouquinho. Né? Aqui, ó, geração, quer ver? Tem uma... Já aqui de hidrelétrica, só de hidrelétrica, capacidade de hidrelétrica. Mas é aqui que eu quero ver. Ó. Hidrelétrica é com a água, né? O Brasil está em terceiro. Né? Primeiro é a China, os Estados Unidos empatado, né? Que o forte do Brasil é a hidrelétrica, né? É difícil, né? Essa bacia hidrográfica brasileira é muito forte. Então, isso é para a gente ter nós como brasileiros, né? Nós temos que saber o que, né? Nós não podemos... Aqui é do Brasil, ó. Aqui tem uma que vocês vão também entender a realidade do país, né, pessoal? Que é tudo aqui, ó. Aqui está tudo lá. Aqui é o anuário do... Aqui, ó. Você pega aqui 5 estados brasileiros, ó. Você pegar Bahia, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Pará, só eles já representam 50% da capacidade de geração de energia elétrica do país. Né? São só 5 estados. Né? Você vê que nem o Rio de Janeiro está aqui. Né? Aqui também, ó, capacidade, aquilo que nós já vimos. Ó, hidrelétrica é primeiro, térmica segundo, com 22,7, né?
de 22,7. (22,9), a eólica, a solar e a nuclear. Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, né? Gás natural, eólico e tal, aqui pelo... Aqui é por região. Quem será que está aquela lá? Eu queria mostrar aqui, ó. O que será que está aqui no... Aqui é a atividade, o comércio, né? Maiores consumos, né? Industrial, ó. Metalúrgico, em primeiro lugar, né? Indústria metalúrgica, produto alimentício, químico, materiais não metálicos, minerais, né? E assim por diante aqui, ó, têxtil, baixinho, automotivo. E aqui a atividade comercial, né? Varejista é 30%. Né? Comércio varejista consome 30% da energia elétrica. Eu queria, né? Não achei o que eu queria mostrar para vocês. E assustador. Não está aqui, não. Opa, não. Vamos ver isso aqui. É meio... Não está aqui. Vamos ver outra coisa aqui. Não, o que eu ia mostrar para vocês ali é que você entra no consumo por estado, São Paulo é 10 vezes maior que o segundo lugar, entendeu? Que é a realidade brasileira, né? Que é a realidade brasileira. Como funcionam as bandeiras tarifárias, né? Então, todo o Brasil, né, ele é todo interligado, conectado ao sistema interligado nacional de energia elétrica, né? A escolha da fonte é feita através do custo de geração. Não, é custo, né, de geração, né? Se ele é termoelétrica, ele tem uma tarifa, se é hidrelétrica, tem outra, se é eólica, assim por diante. Dessa forma, as usinas que geram mais energia, a um preço operacional mais baixo, né, como as hidrelétricas, ficam constantemente ligadas para atender a demanda, né? No entanto, há também usinas complementares, como as eólicas, nucleares, termoelétricas, de custo maior para atender
os picos de consumo, né? Então, elas ficam, né? Aquilo que nós discutimos, né? Elas ficam lá, se der problema na termoelétrica, elas entram, né? E aí, ó, desde 2015, foi estabelecido o sistema de bandeiras tarifárias, cuja finalidade é sinalizar de forma instantânea o custo de compra de energia pela distribuidora. Sendo assim, dependendo das condições e custo da geração, né, do custo da geração de eletricidade, pode haver um acréscimo, né? Pode haver um acréscimo na conta de luz, que representa a diferença do custo repassado ao consumidor. Então, as bandeiras são divididas em 3 categorias. Verde, né? Isso você já sabe, mas temos que dar a amarela e a vermelha. O sistema se aplica ao país inteiro, com exceção de Roraima, né? Roraima, né? Como eles gostam, não pode falar Roraima, é Roraima, pois o Estado não está conectado ao sistema. Existem 2 tipos de comercialização no Brasil, aquilo que nós já falamos, né? O ambiente de contratação livre para consumidores que possuem um consumo anual maiores que 500 kW ou mais, ou como grandes, ou como, né, como grande indústria, shopping center e assim por diante. Eu migrei no shopping para o mercado livre, né? O ambiente de contratação regulada, que é o nosso aí para os pequenos consumidores, como residências, né? Então, o ambiente daqui regulado são os cativos, nós somos os cativos, ou seja, aqueles que são atendidos por uma determinada distribuidora na área de concessão que estão localizadas. Para esses consumidores, né, o preço da bandeira, né, varia conforme a tarifa em vigor. Já os consumidores livres, né, podem negociar diversos fornecedores de energia o melhor preço e tarifa, tendo a obrigação de pagar para a distribuidora local apenas a tarifa que eu já falei, pelo uso da rede, né? O preço de energia da bandeira tarifária leva em consideração o custo marginal de operação, né, da Enel, da CEMIG, assim por diante. Ou seja, o custo para se produzir o megawatt-hora. Esse valor é determinado através de um modelo elaborado pela ONS, a Operadora Nacional de Sistema Elétrico. Quer dizer, não é uma coisa que depende, a Enel que determina, né? É a ONS, né, a Operadora Nacional, que determina. No Brasil, a fonte de geração mais barata e mais utilizada são as hidrelétricas. O CMO costuma variar conforme, né, o custo de operação, conforme o volume das chuvas. Quando a quantidade de chuvas é elevada, os reservatórios se enchem, consequentemente, esse custo esse custo de geração é menor. Seu preço cai, dessa forma fica em vigor a bandeira verde e não há nenhum acréscimo. No entanto, quando o regime de águas de chuva está baixo, né, não há água suficiente para encher os reservatórios, opera-se, né, elas operam reduzidas e as térmicas, usinas térmicas precisam ser acionadas para assegurar o fornecimento de energia elétrica. Quando isso ocorre, o custo operacional aumenta e o custo é, infelizmente, repassado para nós, consumidor, mensalmente, através do acionamento das bandeiras tarifárias amarela e vermelha. Então, vamos lá. A tarifa sofre acréscimo, não. Em julho de 2020, né, eu peguei, né, porque os dados variam muito recentemente, sofre um acréscimo desses 0,01343 para cada quilowatt-hora consumido, né, para a bandeira amarela. A vermelha 1, né, condição mais custosa de geração, olha quanto sobe, ó, 0,04169 para cada quilowatt-hora consumido. A bandeira vermelha patamar 2, né,
condições ainda mais custosas de geração, temos, olha, um aumento de 0,6243 para cada quilowatt-hora consumido. Então, daí os consumidores finais são classificados de acordo com a classe em que se inserem, podendo ser de baixa ou alta tensão, né? Consumidores residenciais. O grupo de baixa tensão atende às unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV. Né? Então, se você tem uma tensão de fornecimento menor que 2,3, então é um consumidor de baixa tensão. A de alta tensão, né, ou né, grupo de alta tensão, é consumidores acima de 2,3 kV. Ou aqueles que são atendidos pelo sistema subterrâneo, né? Também eles já são considerados centro de São Paulo, né? Ali a maioria de tudo lá é tudo subterrâneo. E essas são as classificações de baixa tensão. Olha, a B1, residencial e residencial de baixa renda. B2, né? São as classes de consumo e de tarifa, né? Rural, cooperativa de eletrificação rural e serviço público de irrigação. B3, demais classes. B4, iluminação pública. Né? Ninguém vai perguntar nada. O que é demais aqui? Né? O que seriam as demais classes, pessoal? Alguém tem alguma sugestão? Vocês não vão cair sentados, né, quando eu falar. Por exemplo, templos religiosos. Né? Os templos religiosos, eles entram na categoria B3 de baixa tensão. Né? Por exemplo, você tem a iluminação de rodoviárias, a iluminação de rodovias sob concessão, né? Que nem tem a concessão da Castelo. Eles entram nessas demais classes aí, tá bom? Então, eles são baixa tensão e tem essas divisões de consumidor, de classes de consumo. A tarifação para eles é mais barata, é isso? Sim. É diferenciado, né? E daí tem o de alta tensão, né? Ah, é o A1, é o A2, a tensão de fornecimento já vai aumentando, né? A voltagem né, de fornecimento aí. Né? O A3, e aqui tem o AS, né, que é o fornecimento, né, mas também é o sistema subterrâneo de distribuição. Né? Excepcionalmente fornecido aí. Então é assim que se divide as classes de fornecimento. Aqui nós vimos já. Aqui não sei porque não está entrando as coisas aí que deveriam entrar, mas a gente vê outro dia. Então seria a nossa conversa hoje, essa daí para a gente entender, né? Como é que a energia chega na nossa casa, né? Daí nós vamos ver as entradas de energia, né? Como é que você faz o pedido, né? O que você tem que apresentar para fazer um pedido de energia elétrica, né? E assim por diante. Como é que nós vamos calcular, como é que é, né? Ver cada norma, tá? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? O professor, esse material vai fazer igual ao semestre passado, né? Você vai disponibilizar depois lá no portal, né? Sim, tá tudo lá, não é? Tudo lá, tudo tranquilo, tudo disponibilizado. Não era para ser desse jeito, porque o sistema era para a gente clicar lá no AVA e já entrar tudo e já ficava gravado automático. Mas eles estão fazendo uma melhoria lá, então ficou para depois isso daí. Lá para 2030 funciona. Não, seja mais otimista. Então é isso aí, pessoal. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Fechou, professor. Valeu aí. Estamos aí no mesmo barco para esse 8º semestre. A recíproca é verdadeira.
E vamos em busca do diploma. Ah, vamos, né? Essa é a meta, né? Essa é a meta. O que der para a gente sair já conhecendo, vai ser melhor, né? Com certeza. Tá bom, então, pessoal, um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Valeu, Vou professor. encerrar a gravação. Beleza. Obrigado, professor. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Tchau, Boa tchau, boa noite. noite.